Oi, pessoal. Vou chamar agora a Andréa. Então, só vou aguardar ela, né? Daqui a pouquinho já deve estar entrando. E nós vamos conversar bastante sobre um pouquinho do filme Divertidamente e o que ele tem de repercussão, né, nas nossas vidas, né? Ah, como a maioria já me conhece, sou psicóloga especialista em transtornos de humor e a Andrea é psicóloga especialista em trauma. Então a gente vai começar nessa live com fazendo uma inter-relação entre uma coisa e outra. Só esperar ela chegar, né? Eu acho que ela já deve estar em seguida entrando, né? Que eu já fiz a chamada. Eu não estou vendo aqui. Será? Deixa eu só ver se ela... Agora tá. Agora tá aqui. Já tá entrando, né? Esperar um pouquinho. Essas entradas assim são meio... Entrar ao vivo, já estou dando ao vivo, mas não está aceitando. Olha, Andréia, não sei o que está acontecendo, que eu estou te vendo a tua solicitação, eu aceito, e não entra, né? Coisas. Está me dizendo que a Andréia não pode participar, agora eu já não sei por quê. Entrou! Entrou, coisa boa. Então, tá. Oi, Andréia, que bom. Tudo Ai, bom? estava levando um susto aqui, né, que não ia sair, mas deu. Antes eu estava conversando um pouquinho antes de entrar, para dizer para o pessoal, né, que eu sou especialista em transtorno de humor e tu especialista em traumas, né? Exatamente. Então a gente tem uma coisa muito em comum, são as emoções, né? E eu acho que esse filme, tu fez postagens maravilhosas, né, sobre a correlação. E eu acho que vai ser interessante a gente conversar, né, sobre qual é a correlação que tem, né, das emoções. O filme fala muito da relação da entrada da adolescência, né? Mas eu acho que a gente pode transportar um pouquinho para a vida do adulto, porque continuam as emoções, Com né? certeza. Então, da gente fazer esse mix, né, de quais são as relações que têm mais correlação no transtorno bipolar, outras quais que tem no trauma, mas uma está ligada na outra, né? Porque geralmente quem tem transtorno bipolar também tem traumas, né? Dizem quem não tem, né? Então eu queria, antes da gente começar, que tu se apresentasse, né? E desse mais um pouquinho de informações a teu respeito. Nossa, Flávia, é um prazer enorme estar aqui com você. A gente fez a pós-graduação lá em transtorno bipolar juntas e a gente nunca teve a chance, né, de conversar. A gente troca, às vezes, informação, no WhatsApp de paciente. Você já me ajudou em outros casos também. Então, é um prazer estar aqui. É, A minha primeira formação é nutricionista, né? Então eu trabalhava dando aula em universidade de nutrição. Há 10 anos atrás eu resolvi mudar de carreira e aí eu fui fazer psicologia e depois me ingressei na psicologia trabalhando mesmo faz 5 anos e eu fiz total essa transição de carreira, né? Então fiz a especialização em bipolaridade, estou fazendo agora uma especialização em neurociência, né? Então já tinha mestrado em saúde pública, então um pouquinho dessa minha formação. E nos
últimos anos eu tenho estudado muito o trauma. Né? Então, o trauma ele é fator de risco, né, para desenvolvimento de bipolaridade e de outros transtornos mentais também. Né? E o que me chamou a atenção no Divertidamente foi que muitos pacientes chegaram no consultório falando assim: nossa, agora eu estou me entendendo. Né? Perfeito, né? Todo mundo ficou desse jeito, né? Tipo, Vivi nossa, ali, né? Então, tem uma cena específica que a maioria dos meus pacientes, assim, quando aconteceu aquela cena, eu me vi nas minhas emoções, né? exatamente. Mas ainda eu achei que foi uma coisa muito interessante de discutir com os pacientes, que muitos dos meus pacientes que têm traumas, eu falei, olha, você se viu, mas o seu cérebro é pior do que aquilo. Né? Porque a adolescente do filme aparentemente não tem grandes traumas, não tem grandes Uhum. problemas, ela está passando por uma fase normal do desenvolvimento, né, da Sim, adolescência, no desenvolvimento de né? uma adolescência feliz, né? Porque a gente vê no Divertidamente um, né? Pais, né? Bem, um padrão de apego, de amor, de cuidado, então, assim, sem muitos traumas, né? Então, ali é só a adolescência, né? A raiz, né? Exatamente. Então, o que eu acho interessante que aí a gente se propôs a falar nessa discussão é, então, o que acontece? Então, se daquele jeito é na adolescência, imagina como é o cérebro de uma pessoa que viveu traumas e de uma pessoa que desenvolveu, então, a bipolaridade, né? Então, eu passei assim, eu sempre olhava o filme, eu fui assistir de novo, fui assistir 2 vezes já. Né? E a segunda vez passou super rápido, mas eu olhava o filme e falava, nossa, imagina, né? Quem tá no controle de uma pessoa que viveu o trauma, Uhum. né? E, e aí, assim, eu vi vários psicólogos também fazendo discussões, falando, ah, a ansiedade não é uma emoção pura, ela é o medo com antecipação e tudo mais. E aí eu brinquei, né? Eu falei assim, ninguém chega pra gente e fala assim, ah, o rosa não é rosa. Sabia que o rosa é vermelho misturado com branco, né? É que Exato. é como se ela tivesse, né? Assim, ela é tão amiga, né? O medo é tão amigo dela que o tempo inteiro fica falando dela durante o filme, Tá ali, né? né? E todas elas, né, ficam imbricadas uma na outra, né? Então, o que eu achei interessante, porque assim, quando a pessoa tem o trauma, normalmente ela desenvolve aquelas reações de defesa, né? Luta, fuga, congelamento e bajulação. E aí eu fiquei teorizando, assim, né, pensando, né? O que será cada uma dessas reações, né? O que será, por exemplo, a fuga, né? Então, Uhum. se a pessoa está no momento do trauma, onde ela foge dos relacionamentos, onde ela foge de viver, onde ela fica trancada no quarto, onde ela foge da vida, né? Sim, Eu evita qualquer imagino. coisa que remeta ao mesmo tipo de emoção, mesmo não sendo, né, o mesmo contexto, né? Exatamente. Aí eu fiquei imaginando assim que era o medo dominando junto com a ansiedade. Né? Eles estavam ali na sala de controle, né, tentando prever tudo o que estava acontecendo e fugindo o tempo inteiro. Uhum. Né? O medo dominando muito mais nesse sentido, né? De falar assim, olha, eu não dou conta dessa situação e vou Uhum. fugir. E um Né? painel meio com curto-circuito, né? É, Então, isso daí que eu acho interessante. Você falou, acho que a palavra certa, né? Que é essa coisa do painel tá no Uhum. curto-circuito. E Que até aí as apareceu pessoas. no filme, né? Eles tentando É, apertar uma emoção, vinha outra, né? Tava toda uma confusão. Ali era em função até da obra que foi feito, né? Que se chamava Puberdade, né? Mas eu acho que a emoção tem muito disso, de dar um curto-circuito, daqui a um pouco tu tem uma reação e tá completamente diferente, né? Do que estava querendo, né? Como fuga. principalmente quando a gente está falando dessa coisa assim, que são os gatilhos e os flashbacks, né? Então acontece alguma coisa, aquilo me engatilha de tal maneira, me lembrando ou me remetendo de uma situação do passado que foi semelhante. Me vem a emoção como se aquele evento tivesse acontecendo novamente, e aí vem toda a cascata de sintomas, né? Uhum. Então, e, e é interessante as pessoas perceberem isso, né? Que, tipo, é real, porque toda vez que eu acho que o filme trouxe isso, né? Tipo, essa questão de falar, nossa, é real o que acontece no meu cérebro. E a gente que trabalha com transtorno, a gente sabe que é real, a gente sabe, né, que todo sintoma psicológico é biológico, É né? sentido, né? E é biológico, tá ali, né? E tem todos os
hormônios por detrás, todos os neurotransmissores, né, que estão afetando o cérebro da pessoa. Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu fiquei pensando na luta, né, como se fosse o medo extremo. E na fuga, isso não, desculpa, eu tava pensando na fuga. E na luta, eu imaginei que é o medo com a raiva. Né? Uhum. Bem, eu Porque acho que é bem isso mesmo, né? você tem que ter um tanto de raiva junto com o seu medo para que você enfrente aquela situação. Né? Tanto é que a gente até fala, né, em momentos, por exemplo, de uma mania mista, uma depressão mista, né? Tu tem uma emoção, né? Pegar a depressão mista, né? Tu tem uma depressão, tu tá com baixa energia, mas ao mesmo tempo tu tem uma raiva de tudo, né? Então ela tá ali com a irritabilidade, com a vontade de discutir, com o pavio curto, mas mesmo assim tá sem energia, porque as outras emoções estão, né? A alegria está totalmente, né, sem força, a depressão está ali revigorada, né? Então, toda essa regulação, né? E até aproveitar, não sei se tu concorda, que na fuga eu acho que também tem o personagem nojo, porque tu tá com, né, querendo fugir daquilo, É, né? eu acho que Porque sim. muitas vezes o trauma, a gente sempre fala do trauma de uma coisa que a gente viu e remeteu, mas às vezes o trauma pode ser só um cheiro, né? De Exatamente. O nojo, você trouxe isso muito bem. O nojo ele vai estar presente, porque inclusive as pessoas falam isso, né? Tipo, eu tô com nojo, eu não consigo olhar para a pessoa, eu não consigo sentir aquele cheiro. Então, você trouxe isso muito interessante mesmo, Uhum. essa percepção, né? De como tá tudo junto, né? É como se o É uma filme ele põe né, separado. sair vai outro, né, para ver como todos, né, e até aproveitando, né, qual é a gente está dando spoiler quem não viu, né, sinto muito, né, mas de entender que a hora que a ansiedade começa a acalmar é quando todas as emoções se juntam, percebem a sua necessidade de estar junto, que aí tudo acalma, É, né? Tu consegue perceber que eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho nojo, eu tenho tédio, ou seja, né, qual for a emoção, e a gente está em conjunto numa balança, porque elas são necessárias, todas elas, mas o que importa é a dose, né? é. Então, eu acho que tem muito disso, né? E é o nosso trabalho, né, na psicoterapia, e tu também pegando na questão de trauma, né, é entender que ela não vai deixar de existir, mas eu vou fazer uma balança de o que consigo regular, né? O que está em excesso ou em falta, né? E eu acho que o mais interessante também é a gente perceber que as emoções precisam ser vistas, sentidas e vividas. Né? Porque muitas vezes as pessoas vêm na terapia falando assim: eu queria esquecer, eu queria não lembrar, eu queria que Uhum. você apagasse tudo dentro de mim. Né? E eu não sei, assim, tem uns trabalhos iniciais de trauma que eles tentavam resolver o trauma com hipnose, fazendo a pessoa esquecer. É. E o que eles perceberam é que não tirava a memória, que é aquela memória corporal. Que tá, Uhum. né? Então, assim, por isso que eles não resolvia, porque mesmo a pessoa não lembrando, muitas vezes elas tinham as reações corporais. Né? Porque Sim. tem um autor muito importante do trauma, que é o Bessel, né, que ele escreveu um livro, O Corpo Guarda as Marcas. Isso é Então maravilhoso. é esse tipo de memória, né? É a Uhum. memória que lá tá muito impregnada, que ela tá no corpo e que mesmo que não venha para a memória de trabalho, não venha para aquele momento que a pessoa realmente lembre daquilo, ela tá no corpo, né? Então, Lembrar do filme aqueles fiozinhos que eles foram trocando, né? Que ele dava aquela batidinha e vinha aquelas memórias. Então, assim, percepções de que tinha, gatilhos podem ser até aqueles fiozinhos, né? Então, exatamente. como é interessante de juntar, né? E aí a gente começa a perceber a sutileza, né? Dos detalhes que eles vão mostrando. Né? É. E tem uma frase do filme que eu achei muito interessante. Foi a única frase que eu anotei na primeira vez que eu assisti. Que era alguma coisa como evitar que memórias ruins virassem convicções equivocadas, Uhum. né? E, e é interessante, né? Porque aí depois a gente foi vendo que mesmo que fossem as convicções equivocadas, elas tinham o seu valor, elas tinham o seu lugar, né? E a gente precisa realmente trabalhar. Eu vejo isso muito na terapia, assim, pacientes chegando falando que são inconvenientes, que são insuficientes, né? Que Uhum. colocam Muitas todas, né? crenças, né? Todas as crenças negativas
E isso daí é muito, muito importante a gente saber quais são essas crenças, Uhum. né? Porque muitas vezes é ruim do paciente verbalizar isso, mas a hora que ele consegue trazer, a gente consegue trabalhar ela, ver onde surgiu, né? Que momento surgiu da vida aquele momento, aquela memória que Uhum. associou a essa convicção equivocada, né? Mas o equívoco, ele tem uma função, né? E muitas vezes, quando a gente está falando de trauma, toda essa função é de proteção, né? Uhum. Então, todos os mecanismos de lutar, fugir, congelar ou bajular, eles vêm dessa necessidade de Uhum. proteger, né? Se O adaptar, né, self. ao momento, né? Exatamente. Para aquele momento foi bom, né? Digamos, foi adaptativo. Só que o problema é continuar com ele com outro contexto de vida, com outras emoções, com outras pessoas e outros, né, contextos em si, que carrega, continua carregando, né? Exatamente, porque aí você olha uma pessoa que continua se achando fraca, e a hora que você olha um homem de 40 anos que luta jiu-jitsu, que vai na academia e tudo mais, você fala, não tem sentido você continuar com Uhum. essa crença. Naquele momento fez sentido, né? Mas agora, neste momento, você já tem mais recursos. E eu acho que uma parte da terapia é mostrar isso para as pessoas, que ir além de sobreviver, né? Eu acho que Uhum. estão muito no mecanismo do trauma de sobrevivência. Foram as estratégias de sobrevivência que trouxeram até aqui. Seja Acho que a gente tem que qual honrar for o trauma, né? esse. A gente fala do trauma, pode ser de uma coisa pequena, como pode ser uma coisa mais complexa, É, né? Então, assim, desde palavras proferidas, né, de valoração, desafeto alguma coisa, ou como violências, né? Então, que está num contexto, né? Violência física, moral, emocional, psicológica, né? Sexual. Então, assim, tem todas elas têm um contexto, mas para aquela pessoa, aquilo foi a gravidade, né? Do que foi daquele momento, né? Então, às vezes, não existe trauma bom ou ruim. Não, para aquela pessoa, aquele trauma é o máximo que dá, que marcou a vida, um contexto de vida, né? Não sei se tu concorda comigo. concordo, a gente fala assim que o trauma é aquilo que sobrecarregou o sistema nervoso. Seja porque aconteceu cedo demais, então muitas vezes aconteceu em períodos em que o sistema nervoso não estava Então, preparado para aquilo. verdade. Uhum. Às vezes aconteceu rápido demais, então, por exemplo, como um acidente de carro, né, aconteceu de uma velocidade muito rápida e o sistema nervoso não conseguiu processar, né? Então, cedo demais, ou com intensidade, né? Ou por Uhum. muito tempo. Né? Então, tem pessoas que falam assim: não, eu não tive um trauma, mas meu pai foi violento a vida inteira, sempre falou mal, sempre gritou. Sempre... Você fala, não foi um grande trauma. Não, foi um Uhum. trauma de Sim, desenvolvimento foi assim que foi frequente. crônico, né? Foi crônico, né? Eu costumo dizer que esses traumas assim de desenvolvimento frequentes, constantes e tudo mais, eles formam como se fosse um trilho de uma trilha, quando a gente passa numa trilha de Um barro, campo, né? é, Eu tenho essa e, comparação também, e aí né? forma, né, aquela rede neural mesmo, né, de incapacidade, de desvalor. Então são questões muito interessantes. Tem uma psicóloga colega nossa, eu não sei se você conhece ela, chama Beth Maio, ela está falando da teoria polivagal, né, de Stephen Uhum. Porges, que também fala muito Pode. sobre isso. Então, assim, todas as teorias, né, que falam sobre o cérebro e tudo mais vão estar falando dessas Uhum. maneiras, né, da gente tá traumatizando o cérebro e tá Sim, trabalhando em cima são disso. mensagens, né? Se a gente passar pela linha da neurociência, né? São caminhos neurais, né? Que vão marcar, né? E tu vai conseguir trabalhar o sistema simpático para simpático, né? Um diz vai, né? E o outro diz não precisa. Uhum. Só que esse trauma é como se estivesse os dois dizendo ao mesmo tempo. Então, o que, que eu faço? Né? E a própria teoria polivagal te ajuda, né? De baixar o simpático, relaxar, né? Ativar o parasimpático, assim, tá tudo bem, agora está tudo sob controle, né? Porque se a gente pensar, vamos dizer, no momento de crise, a ansiedade, ela é ótima, né? Em termos de frequência cardíaca, de respiração, de tudo aquilo que apareceu, né? Então, assim, ativar e fazer com que o corpo entenda, né, que está tudo bem, também é uma coisa. E ao contrário também, às vezes a gente não se percebe num ambiente
hostil, traumatizante, alguma coisa, mas tu começa a se perceber com uma frequência cardíaca, com um suor, né? Com alguns contextos de ambientes, o que está acontecendo comigo? Né? E aí, às vezes, começa a fazer essa correlação e aí começa a lembrar, e muitas vezes na própria psicoterapia, o que aconteceu naquele momento que me desenvolveu, deu um gatilho, né, para conseguir me desestabilizar, né? Às vezes até uma fala de uma pessoa que não tem nada a ver, né? É. E aí eu cheguei a pensar, né, nessa questão, por exemplo, do congelamento, quando as pessoas desligam o sistema nervoso, né? Para mim, o congelamento é isso, como se a gente fosse lá na Disjuntor, né? chave geral, né, no disjuntor e puxasse fora, né? E eu fico imaginando assim, que é tanto medo, com tanta tristeza, né, com Uhum. tanto desamparo que a pessoa tem, que ela tem que fingir que nada está acontecendo, né? Então aí vai lá e desliga como se, né, e não sente nada, né? Não sente nem a raiva, não sente a tristeza, não sente a alegria, né? São pessoas assim que muitas vezes elas ficam por anos, Uhum. né, em estados assim. Embotado, né? Aquela coisa meio. E uma coisa até puxando esse aspecto da chave, né, e fazendo uma correlação, né, quando tu desliga essa chave, geralmente essa chave está lá no hipocampo, né, só que o hipocampo também é onde consolida memórias, onde vão aquelas bolinhas, vão para os seus lugares, devidos lugares, e muitas vezes tu quebra isso e te dá ou bloqueio de não lembrar mais nada, né, do momento, que é daquilo, ou tu tem no teu cotidiano, na tua rotina, problemas de memória, né? E assim, nossa, eu tenho um déficit de atenção, porque eu não consigo, eu estou ficando com Alzheimer, porque eu estou ficando com alguma senilidade, porque minha memória não está boa. Muitas vezes é essa chave que está desligando, muitas vezes que confunde. Né? Então, isso também é uma coisa de ver o que está acontecendo, o que tem esse contexto, né, dessa chavezinha aí que está atrapalhando. O Gabor Maté ele tem trabalhado muito com o TDAH e Uhum. trauma, né? Ele mesmo ele tem o diagnóstico de TDAH, né? E aí ele fala muito disso, né? De que para a gente distinguir, né, o que é um TDAH clássico versus, né, uma pessoa com um trauma e com todo esse mecanismo, né, de desligamento, de congelamento e tudo mais, é muito tênue a linha, né? Uhum. Mesmo porque é isso que a gente está falando. A gente está falando, né, de uma sociedade onde nós, na nossa idade, a gente foi educado de uma forma que pelo menos a gente teve duas ou três adversidades na infância, né? Não Uhum. era uma coisa assim que era comum, né? Era comum que batesse nas crianças, que gritasse, que puxava o cabelo, que deixava de castigo, né? E aí as brigas na frente das crianças. Então, assim, são tantas coisas que foram, né, se acumulando na vida das pessoas, né? Uhum. Então, você trouxe de forma brilhante aí essa questão do déficit de atenção versus o que a atenção, não pôr atenção numa situação me protegeu durante o tempo. Uhum. Né? Porque a própria, né, a memória que a gente trabalha, né, se lembrar, né, tentando fazer aquela correlação do filme, que eles vão mostrando aquelas bolinhas, né, aquelas bolinhas são as memórias que tu vai carregando para a vida. Um lado tu vai gravar, né, e aí tem a nostalgia, que tu vai lembrar daquelas coisas boas que aconteceram e aí tu pode usar como reforço, né, ou tu vai para um outro departamento que é as bolinhas que vão lá para aquele, tipo um lixão, né. Então, muitas vezes a gente vai trabalhando essas memórias em função do trauma e tu vai perdendo coisas, né? Ou tu vai reafirmando elas, né? De forma, às vezes, né, como a gente estava conversando, muitas vezes de forma equivocada, porque pareou com algumas conclusões do momento e se tornou uma verdade, né? E isso a gente carrega para a vida, né? A gente, não sei, com certeza, né? Pacientes lá de, sei lá, 40, 50, 60 anos, né? Quando vê, tem um contexto de trauma, mas foi lá no início, né? Mas a memória ficou lá, consolidada, né? Com aquelas crenças, né? Seja elas quais foram, né? Desvalia, desamor, desamparo, né? Não sou bom o suficiente, eu sou uma fraude, né? Eu não sou pura, né? Faço mal às pessoas. Bom, tem um contexto muito grande, né?
desses carimbos, né? Eu acho que essa parte da memória são carimbos, né, emocionais que vão tendo. E às vezes esse carimbo é tatuado, né, nas emoções. Você falou uma frase que eu era uma crença minha assim por muitos anos, que é eu sou uma fraude, né? E Uhum, por isso, talvez, que eu estudei tanto, 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 e não paro de estudar. Então, assim, era uma coisa muito forte. E às vezes um paciente chega para mim e fala assim, mas eu vou conseguir não sentir né, não pensar dessa forma e tal. E aí eu olho e falo, olha, eu tenho certeza que sim, porque eu não consigo dizer para você, Flávia, qual foi o momento. uhum. Mas Não hoje, tem quando eu tempo, né? falo disso, quando eu falo dessa questão assim, eu sou uma fraude, eu falo, eu já não sinto mais isso. Entendeu? Então, assim, Uhum, o processo terapêutico, ele vai modificando, né? Então, assim, eu tenho a memória de que eu vivi isso e que eu era muito claro para mim, né? Mesmo eu dando aula na universidade, às vezes um aluno ia fazer uma pergunta difícil, eu falava, não, agora ele vai descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sou tão boa assim, que eu, sabe assim? E aí, de repente, hoje, se você falar assim, essa é uma crença que você acredita na sua vida, eu falo, não, uhum. entendeu? Mas Ela fez se parte. perdeu, ela enfraqueceu, né? Ela perdeu sentido em algum momento, sabe? Uhum, E isso é o desespero de algumas pessoas, né? Que se veem dessa forma e falam, mas algum dia isso vai passar, né? E uhum. infelizmente ou felizmente, né? Não é uma coisa que a gente aperte um botão e ela resolva como no filme, né? Exato. E Mas até ela não some, né? Ela, assim, ela vai, eu costumo dizer assim, ela vai ser feito um backup e vai lá para um arquivo, né? Tu sabe que ela está lá, sabe o que aconteceu, mas ela não te pertence mais, né? Tu vai dizer assim, como tu mesmo disse, quando eu me lembro que eu era assim, que eu pensava assim, né? Tem um significado totalmente diferente. Então, assim, tu não deixou de ter na tua história o que aconteceu. Tu não vai fazer né, um transplante cerebral de vamos tirar todas as imagens, pensamentos e tudo. Tá ali, mas a valência dele é muito menor do que a potência que tu tem do teu self, né, da tua ideia de como tu é, né, das tuas memórias, das tuas conclusões, né, que é do processo terapêutico. Às vezes, tá, mas a gente está lá e tudo mais, quando vê, às vezes eu recebo no WhatsApp, às vezes uns memes, algumas coisas dos pacientes assim, agora eu entendi, né? Assim, tipo, 4, 5 dias depois, né? Quase na próxima sessão. Por quê? Porque começa a ter aquela correlação, e aí vem um assunto, um vídeo, alguma coisa que foi lá e pegou, né? Então, como tu mesmo disse, não tem uma data de agora tá, né? Foi um processo, foi indo, foi indo, foi indo, né? Ela entendeu quando foi um vídeo, né? Mas às vezes, tá, eu não tô sentindo mais. Quando é que eu parei de sentir? Não sei, mas eu não tenho mais esse sentimento, né? Por quê? Porque o processo vai indo, vai desgastando, né? Essa memória, né? E é isso que é como uma se não coisa muito existisse. interessante. É, é como se não existisse o botão que leva a memória para longe, mas existe o botão que é a terapia, né? Que é esse processo que faz com que a gente organize as memórias, com que a gente organize os nossos cordões, né? E Uhum, faça novas sinapses, né? Novas exato. conexões e tudo mais, né? Então, eu acho Fazer que daquele caminho que a gente estava falando, daquele caminho de um terreno baldio, né? Numa grama, de começar a caminhar e fazer outros caminhos e aquela lá começar a grama voltar. Por quê? Porque não pertence. Tinha um caminho lá? Tinha, mas não tem mais valor. Já teve. Se tu chamar uma fotografia, tu consegue ver que naquele caminho tinha um buraco. Agora tu fez um outro caminho, né? Então essa é a ideia digamos, se fosse caminhos cerebrais, né? Novas sinapses, o que a gente fala muito, né? Dos engramas que tem, né? Tu vai buscando informações, não é que está ali num lugar, ele tem aqui, que está ali, tu junta todas as informações para tu chegar a ter uma conclusão de si, de um fato, da sua emoção, até do outro. Né? De repente, a gente fala muito do trauma da gente, mas às vezes a gente tem percepção de uma pessoa, né, como uma pessoa errada, digamos, né? E daqui a pouco tu vê, não, aquilo ali não é tudo isso, né? Eu representei ela como ruim para os meus problemas, né? E ela não é tão ruim assim. Né? Então, até isso, de entender que às vezes a gente projeta uma raiva em alguém, às vezes eu tenho nojo dele, né? Eu tenho nojo daquela coisa, né? Nojo, emoção, né? E daqui a pouco tu vê assim, tá, o que tem naquela pessoa que está me incomodando? Porque ela não está fazendo nada, ela não está falando comigo, ela não está implicando, não está fazendo nada. Então, a gente conseguir, e aí faz parte até do processo terapêutico, né? Assim,
por que que aquela minha colega de trabalho, por que que aquela, sei lá, é parente, amigo, alguma coisa, ou um desconhecido né, mais próximo, faz com que eu me sinta tão desconfortável, né? Então, eu acho que o processo terapêutico tem isso também, de conhecer, né? Porque não é um trauma que gerou alguma coisa, pode ser, foi uma representação de alguma coisa que te causou medo, né? A insegurança, né? A raiva, né? Nojo, seja o que for, né? Das emoções. Não sei se E eu concorda. Não, concordo. E eu acho que você estava falando isso aí, eu estava tentando lembrar que eu ouvi dizer, né, aquela coisa, não tenho certeza, que eles vão fazer uma série, né, do Divertidamente. Parece que vai ter um no canal da Disney e tal. E aí eu fiquei imaginando exatamente isso, né? Vou trazer um outro ponto de vista, mas dessa mesma questão, né? De, por exemplo, se ela tivesse uma amiga autista, como que mostrariam o cérebro dela? Né? Uhum, E eu perfeito. E achei como isso. dá, né, com a emoção de ver uma diversidade, né, de ver uma pessoa que tem, né, uma neurodivergência, né? Então, aí eu achei que falando assim, isso é importante para mostrar para as pessoas o quanto é diferente um cérebro que pensa, que sente, ou que é como se o controle dele sempre estivesse muito na intensidade, né? Você vai sentir nojo, vai sentir muito nojo. E Uhum. aí tem uma seletividade alimentar, né? Se vai sentir raiva, às vezes não consegue A administrar desregulação tudo aquilo. emocional que dá, né, e a raiva tá lá a mil, né? É, então eu acho interessante a gente entender, né, esse processo, né, de diversidade também e dos transtornos e tudo mais, para mostrar e para falar para as pessoas sobre essa importância, né? De Uhum. entender o outro, entender como o cérebro do outro funciona, né? Então, até de pessoas que são consideradas típicas, né? A gente fala assim, não, mas olha só, o seu cérebro dá para perceber que é mais alegria. O cérebro dela, você tá sempre deprimida, que está sempre triste, tal. Uhum. Talvez seja a tristeza que está dominando ali. Então, dá para Uhum. perceber que não vai ter o mesmo nível de energia, não vai ter o mesmo nível de, E, não vai ter a mesma trilha, né? Não vai ter a mesma forma de lidar com a situação, uhum, e né? até entender que algumas marcas que tem tá da personalidade da pessoa, né? Tem aquela pessoa que é tímida por natureza, né? Não é que ela tenha uma depressão, ela gosta de ficar, ou a pessoa que é mais agitada, que é super comunicativo, não é que ela esteja em hipomania, de repente ela é uma pessoa, né, comunicativa, dinâmica, mas sem estar numa patologia. Então, assim, tem uma linha que a gente tem que também perceber, até para ter aqueles, não vou dizer assim, acho que a palavra única é assim, erros diagnósticos, né, ou um pré-conceito, né, sem entender um contexto da pessoa. Né? De repente, tu viu uma pessoa super feliz, mas tu só viu o que ela faz. Não, exagero, não, mas de repente ela recebeu uma notícia que ela estava esperando há muito tempo e a felicidade dela está, né, transbordante, né? Ou recebeu uma notícia triste naquele momento e ela ficou numa fase, né, mais triste. Não é que ela seja, ela está naquele momento. Então, essa linha também da gente perceber que as emoções têm algumas coisas de base, mas tem algumas coisas que estão lá incorporadas em alguns diagnósticos, né? E por último, né? Eu acho que o mais difícil para mim foi imaginar o que seria a bajulação, né? Na natureza a gente Uhum. tem lá a luta, a fuga e o congelamento, e só o ser humano ele tem, até por conta do nosso nervo vago, que faz toda a inervação da face e tal, a possibilidade de, na hora de fugir de alguma coisa, eu bajular, né? Uhum. Eu fingir que tá tudo bem, eu tô com Lá, medo, né? uhum, tá lá E aí eu sorrindo, né? e tá lá sorrindo, né? Então é a mistura. Eu fiquei mexendo, né? Tipo assim, a mistura do medo, da alegria e da vergonha, né? Que é tentar agradar todo Uhum, mundo e tá. E a gente percebe que não é verdadeiro, né? Que não é aquela alegria, né? Uma alegria de verdade, né? Porque tá uhum. mascarada, tá com um medo por detrás, né? E também tá com vergonha de quem é, então fica tentando agradar o outro Sim, para será tentar que eu mascarar quem sou é. bom? Vão descobrir que eu sou uma fraude, né? E aí entra em vários contextos, né? Então eu vou brincar, eu vou conversar com todo mundo, eu sou uma pessoa expansiva, mas na realidade é a pessoa mais insegura,
da face da Terra, porque sendo expansiva, tu não dá chance de ninguém entrar, né? Então tem muito disso. E a gente também vê muitas pessoas com ansiedade social sendo aquela pessoa sorridente, né? E na realidade está num pânico, né? A pessoa que tem autismo muitas vezes faz isso, né? Aquela máscara que coloca para socializar, mas se sentindo na obrigação, mas tem horror daquilo, é um esforço muito grande, né? Então tem todas essas mudanças que se faz para se adaptar, né? E não é a bajulação não é só aquela coisa de ficar puxando o saco, né? Dizendo, mas desse contexto, né? Se moldar o contexto para deixa eu ficar aqui um pouquinho, né? No Pra meio se de todos, proteger, né? É se proteger. interessante isso. É, Uhum, todas as vezes que eu vou fazer psicoeducação com os meus pacientes em relação ao trauma, tá? Eu falo, gente, a gente tem que entender que isso eram mecanismos de sobrevivência e proteção. E a gente uhum, tem que julgar quando ele aconteceu pela primeira vez, né? Ou quando ele te protegeu durante uma infância inteira, né? De você ser a filha boazinha, né? É aquela uhum, questão. Se você é a filha boazinha, o seu irmão vai apanhar e você não, né? uhum. Ele vai sofrer e você não. E você vai ser a boazinha, a que vai bem na escola, a que não dá trabalho, entendeu? Que depois sofre todas as consequências até hoje na vida. Que tem que manter e não consegue dar conta disso porque não é seu, né? Exatamente, não é? Né? Ninguém consegue ser boazinho o tempo inteiro, né? E Ninguém. aí não vive a infância, né? Muitas vezes é isso. É uma criança que teve que crescer muito rápido, não teve infância, né? Então é uma dor muito grande da gente entender que isso foi. Então, assim, muitas vezes o que eu tenho trabalhado demais é a questão da autocompaixão, né? Porque essas Uhum, pessoas, elas acabam, quando elas descobrem tudo isso na terapia, elas começam a se açoitar, né? Entendeu? Tipo, uhum. toda É a só pior que energia. todo mundo. Eu sou horrível, não, imagina, olha o que eu fiz, né? Olha, eu sou uma fraude de novo, né? Eu sou Como eu incompetente. acreditei nisso, né? Então é uma questão muito interessante a gente pensar. Ai, derrubei todos aqui. Da gente entender isso, né? De que é um mecanismo de proteção, serviu naquele momento, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não preciso mais usar, né? Posso dar uma ser mais autêntico, né? Uhum. Porque é Nossa, isso, baixa a guarda, né? exatamente, né? Porque quando a gente é criança, o Gabor Maté ele fala isso de uma forma muito linda, né? Quando a gente é criança, a gente sempre vai ter que escolher entre apego e autenticidade, Uhum. né? E essa escolha ela já tá posta, né? Tipo, a gente vai Sim. escolher o apego. Não tem Sim. jeito, né? Não tem mesmo. E aí a gente perde a nossa autenticidade, a gente perde quem a gente é usando o tempo todo os mecanismos de defesa e de proteção, né? E Uhum. quando a gente cresce, né? E agora a gente no processo terapêutico é recuperar essa autenticidade, né? Que vem é recuperar a alegria, é recuperar muitas vezes a tristeza. Então vai ter períodos na terapia que a pessoa fala: "Nossa, eu venho aqui, eu só choro". E eu falo: "Ótimo, Que você não pôde bom, legal. É chorar". aquele lugar, né? Essa, né, uma criança que não pôde chorar, que tava coisas horríveis acontecendo na vida e não podia, né? E aí, então, essa é o processo de você fazer as pazes com as suas emoções, saber que cada uma delas tem um valor, né? No primeiro filme, quando eu assisti, assim, eu não gostava do medo, né? Assim, uma coisa Uhum. que... E o ano passado, quando eu tive a oportunidade de ficar viajando lá por 6 meses, Maravilhoso, né? Final. num período sabático aí da minha vida, eu percebi, assim, que eu vivi de 30 a 40% de medo o tempo inteiro. Uhum. Por quê? Eu tinha que estar em alerta. Né? Toda hora, assim, eu tô em outro país, eu tenho que lembrar de falar inglês, eu tenho que me comunicar. Aí vai pegar o avião, você não sabe se vai dar certo, né? Vai passar na alfândega, e depois vai para outro lugar, né? E aí viaja, anda, diferentes momentos. Aí você vê o quanto o medo, ele é Uhum. útil para te deixar em estado de alerta, te deixar atenta, né? Te Para não deixar esperta mesmo. em problemas, né? Exatamente, ele vai, é isso que a gente estava falando. Ah, a ansiedade é ruim? Não, a hiperansiedade, né? Você Não, escalonar uma ela coisa assim, crônica, né? E intensa o tempo né? todo, né?
Mas eu senti, assim, a hora que eu cheguei em casa, depois de 6 meses, sabe, vocês falam, nossa, como foi difícil, porque era isso, eu sentia o medo no corpo o tempo inteiro, aquele friozinho na barriga, né? Foram poucos momentos, assim, que, aí, assim, eu tô numa praia relaxando, eu podia relaxar, mas até chegar naquela praia, foi... Exato. Né? E só que para ti, assim, já foi intencional de tu superar, né, todos esses, porque tu sabia que ia vir várias coisas e foi se adaptando, entendendo e, né, fazendo as pazes com o medo, né, e de chegar em casa assim, nossa, tem muita coisa que antes eu tinha medo, agora não vai fazer sentido mais nenhum, né? Então, o teu foi digamos, uma terapia intensiva de 6 meses, É, né? Onde tu vivia praticamente quase 24 horas, né? Esse enfrentamento. é, Tá? Então, eu acho que isso que é interessante, conseguir entender, eu tenho essa emoção, tá? Eu não vou deixar de perder ela, né? Eu tenho medo, sim, mas eu posso ter um medo de me adaptar ao meio. Eu tenho ansiedade, sim, a ansiedade é boa para, de repente, tu tá fazendo uma prova, né? E tá lá e assim, eu tenho que ir bem, porque senão, né, a vaga que eu queria vai ser de outra pessoa. Então, tá, eu vou destinar um foco, vou estudar mais, porque senão eu vou perder, né? Então, todas essas questões de entender que tu não consegue eliminar emoção, né? Mas tu consegue fazer as pazes, abraçar elas todas, que nem apareceu no exato, filme, né? E dar a vazão de cada um tem um ponto, né, do outro, né? Até me chamou a atenção um artigo que eu li. Todos os personagens têm algum detalhe de uma outra emoção. A Nojinho tem o lenço roxinho, né? Que também é da, como é da, ai, não é vergonha. do tédio, Não, aquele que treme todo, o né? medo. Medo, medo, lógico, né? Então, assim, o medo já tem a gravatinha vermelha que é da raiva, É. né? O cabelo azul, né? Da A cabelo alegria. azul da alegria. Então, ela tem momentos, e até ela mesma disse no filme, né? Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô com raiva, né? Então, assim, também tem outras emoções, né? A depressão também tinha um outro, acho que era os óculos roxinho, né? E depressão também tem medo, né? A raiva também tinha uma outra coisa que agora eu não me lembro que era na gravata, que eram os tons das. É, eu tô com ela aqui também. Ai, meu Deus! Né? Então, se a gente vê, cada emoção tem uma pincelada de outra, né? Então, assim, quando eles escolheram até a roupa, né? Tem tudo a ver com a emoção. Então, da gente conseguir juntar, abraçar, né? E entender que cada momento é específico da nossa vida que nos faz nos impulsionar e nos sobreviver, mas desde que não seja patológico, É. né? Agora, eu ia falar uma coisa interessante. Você falou do abraço, e aí depois meio que viralizou na internet, assim, vocês estão vendo a importância do abraço e tal, né? E aí eu falei, não, gente, as pessoas têm que ter calma, porque assim, não é todo mundo que gosta de um abraço físico mesmo, porque o abraço não foi na menina, o abraço foi todas as emoções se juntando, né? E Ela aí mesma, né? exatamente, né? Porque aí meio que viralizou assim, vocês viram a importância do abraço em si, né? E, então, e aí eu falo, nossa, você vai tentar abraçar um autista no momento, vai, É uma invasão, né? né? Ou alguém mesmo com crise de ansiedade, né? Então, uma pessoa na hora da crise de ansiedade, às vezes você não consegue chegar perto, você tem que estar, né, numa distância para. Presente, né? Eu estou aqui, mas, né? E tem outros que querem ser abraçados, acolhidos, né? Então, É, assim, vale muito da percepção e da vivência de cada um, né? Das diferenças que a gente tem, né? As pessoas têm espectros, né? Tem a pessoa que é de um jeito, tem a pessoa que é do outro, né? Então, abraçar, como tu diz, pegar um autista ou uma pessoa que não tem habilidade social. E daqui a pouco tu começa a conversar super alto com ela no meio do ambiente, ela vai ter um buraco para sumir. Né? Por quê? Porque ela não gosta desse tipo de coisa, ela gosta de conversar, quietinha, num canto. Então, assim, tem essas coisas de percepção é. também, né? E Então, eu assim, acho muito não importante, abraça né? todo mundo o tempo É, todo. exatamente. Que é importante, assim, é a presença, né? Você tá presente naquele momento, começar a perceber a sua emoção, a emoção do outro,
né? Então eu acho que assim, teve uns memes assim de psicóloga saindo dançando do cinema e tal, né? Porque trouxe à pauta aquilo que é mais importante pra gente, né? Eu Exato. acho que trouxe a discussão, né, que faz a gente olhar, né, e todo mundo interessado, né? E provavelmente vai ser um dos filmes aí que vai bater E bilheterias tomara que de tenha recordes. série, né? Tô torcendo. Eu vou adorar. Eu também, eu achei que seria sensacional, porque assunto tem, né? Tanto que Nossa, brincaram, que falaram que vai ter até o 10º aí, que até ela chegar na velhice, a gente tem história tem para muita contar, coisa, né? né? Tem muita coisa. Eu acho que a importância que tem esse filme de mostrar o quanto, né, as emoções têm importância na nossa vida, o quanto elas nos movem para um destino, né? Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm potenciais maravilhosos, mas de repente não tem uma, uma autossuficiência, um amor próprio, autoestima, né, várias, né, crenças que não vai dar conta, que não é bom o suficiente. E de repente é uma pessoa excepcional, né? Então acho que é isso também de entender. Bom, eu tenho medo, tudo bem, eu tenho, mas vai com medo. Por quê? Porque ela está ali, né? Então assim, de entender seus limites, de entender né, o seu trauma, de o que eu faço para conviver com isso e entender que de repente, eu não sou, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas eu sou boa, né? Eu consigo dar conta, né? Porque as pessoas só pensam o oposto, né? Não, eu tenho que ser o melhor. Não, às vezes tu só pode ser bom naquilo, né? E viver tranquilo e viver sem cobrança dos outros e sem cobrança da gente mesmo, né? Porque pegar na ansiedade é a pessoa que geralmente está sempre querendo estar lá na frente para ficar tudo certinho, o melhor possível. Tá aí o hoje. Você está pensando para organizar lá na frente. E hoje? Como é que tu vive? Né? Ah, bom, hoje eu tenho medo. Bom, então vamos juntar eles para tentar viver o hoje de uma maneira harmônica. Né? E eu acho que entender essa essência que eu acho que é fundamental, que eu acho que é muito legal do filme. Né? E aí, quando você estava falando isso, eu lembrei daquela sala dos cenários, né? Que eu achei assim sensacional. Porque é isso, tem pacientes que eles têm tanta criatividade, né? Que trazem cenários assim que você fala, gente, qual a probabilidade disso acontecer de verdade, né? Uhum. Mas e aí você fala, cara, você é muito bom de sala de cenários, E né? eles Então, assim, acreditam naquilo, né? é, E, assim, é um cenário real na mente, é, né? eu achei aquela sacada, né, da sala dos cenários, assim, eu falo, gente, é muito bom. É óbvio, né? Eles tiveram toda uma assessoria, tiveram todos, né, Teve. Uhum, de, de você psicólogos e cientistas, né? exatamente. Mas é o jeito que trouxe, né? Porque trouxe também de um jeito lúdico que faz a gente Muito entender. leve. Muito Uhum, leve. né? E se divertir com situações que acaba remetendo memórias, né? Nossa, né? Isso tem Eu tudo a já ver. Como eles fiz dizem, isso, né? né? Daquela parte que vai rodando, né? Assim, nossa, um ataque de pânico é bem isso que eu sinto, né? Então, assim, da identificação de tu ver aquele contexto e dizer assim, eu já vivi isso. Eu já tive ali no lugar dela, né? Então, essa identificação sem ser uma coisa grosseira, né? De, olha, tem que ser assim, não é certo, errado. Não existe certo, não existe errado, né? Existe um contexto de cada um, né? Provavelmente algumas cenas te chamaram mais atenção do que outras que a minha. Por quê? Porque a nossa bagagem é diferente, né? E eu acho que isso que faz do entendimento de a gente não precisa copiar ninguém, né? E isso é aquela que a gente falou, né? De, de mascarar, né? Da bajulação, assim, eu quero fazer, né? Tem muito da inveja, né? Que a gente falou. Eu tenho, assim, eu tive algumas coisas com relação à inveja, porque ela só admirava, né? Então eles deveriam mostrar também o outro lado. Mas como ela tinha um coração bom, né? Não apareceu a inveja mais pesada, né? Porque ali, muitas vezes, não sei se tu concorda, muitas vezes aquela inveja foi admiração, né? Nossa, que cabelo bonito, né? E só, né? Diz assim, tá, isso tá admirando. Ah, eu queria ter um cabelo igual a esse, né? E vou fazer de tudo para ficar igual, porque o meu vai ser melhor que o teu, tá? Né? Então, tem algumas coisas. Mas é bem interessante, por quê? Porque muitas vezes essa inveja branca, vamos dizer assim, leve, né? Não gosto de dizer branca,
essa invejinha boa te move. Bom, aquela pessoa conseguiu aquele cargo trabalhando dessa maneira. Eu posso, eu vou conseguir. Mas não para pular, tirar aquela pessoa. Mas, quer dizer, eu também quero, eu também posso. Então, como eu consigo organizar minha vida para ter sucesso? Né? Como ela está com o cabelo bonito, como que eu preciso cortar, ir no cabeleireiro, fazer qualquer coisa para ficar com o cabelo tão bonito quanto? Porque eu gostei. Né? Então, tem essas coisinhas também que a gente também tem que ver, que o excesso e né, o limite está entre a dose, né, da admiração, da inveja, do medo, da alegria, né, da ansiedade, num contexto. Exatamente. Né? Não sei Eu se... gosto muito da gente imaginar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um veneno, né? E aí a gente vê que vários venenos acabam sendo feitos medicamentos dele e que tudo tá, né? Entre a cura e o veneno é a dose, Adoro. né? Uhum, E exato. nessa questão da inveja, por exemplo, eu não sei se você faz isso com alguns pacientes, mas tem alguns pacientes meus que às vezes têm tanta desvalia, desvalor, que eu falo, olha, leia biografias de gente famosa, né? Porque assim, Uhum, porque você vai ver assim qual é o comportamento, o que que essas pessoas fazem, porque pra gente que trabalha com comportamento, a gente sabe dessa questão da modelagem, né? Da gente olhar e buscar repetir. inspiração, né? É, exatamente, né? E que algumas vezes pode ser encarado como uma inveja, né? Então, Uhum. isso tudo vai depender da dose e da resposta, né? Exatamente, do contexto de cada um, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem legal essa questão. Depois eu dei risada que eu falei, eu acho que a Vergonha falou uma ou duas frases só, né? Eu falei, nossa, quem fez a dublagem da Vergonha, tipo, foi o melhor, o trabalho mais tranquilo que fez na vida, né? Entrou no estúdio, gravou duas frases, mas ela estava tão A presente, mesmo sem falar. ação que ela teve foi fenomenal, porque foi coisas pontuais que ela fez a diferença. Exatamente. Né? Né? Então, assim, até alguém falou eu vi um comentário de alguém falando assim, nossa, no momento chave, a vergonha escondeu a tristeza, Uhum, né? E quanto disso na vida real é fato, né? Muitas vezes a gente tem uma vergonha muito grande da tristeza, de tudo que a gente viveu, da nossa tristeza, da nossa história, e aí a gente coloca, né, a vergonha como uhum, comandante ali da mesa, justamente por vergonha de contar quem a gente é, né? sim. Uhum. Então, E até às vezes não é nem do que a gente é, mas do que a gente sentiu, né? Ou sente ainda, né? Então muitas vezes tem pensamentos distorcidos, né, da realidade. Então até isso de entender que a sua vergonha, será que ela é genuína, né? Em termos de sentimento, ela é real, sentimento. Mas o que tu pode fazer e ressignificar, né? Tem um paciente que me diz assim, já vem com essa palavra, né? Me diz assim, ressignificar, porque tu vai botar um outro sentido, né? Então, assim, então tá, vamos botar um novo sentido essa. Tá, ressignificar, exatamente. Né? Então, assim, tu vai botar um outro sentido de será que a força que eu estou dando, a potência que eu estou dando para aquela vergonha, né, ela é real? Ou eu posso entender que ela tem, aí aquela coisa que tu falou, da compaixão, de conseguir entender, ter para mim e botar um outro sentido de eu fiz isso por causa daquilo. Hoje eu não preciso mais. Ele foi importante naquele momento de vida. Hoje não faz mais sentido. Então eu começar a fazer essas trocas, né? Ressignificar. exatamente. Porque na questão do trauma, e principalmente no trauma sexual, a gente tem muita vergonha envolvida, né? Uhum. Então, assim, é como se as pessoas elas tivessem que culpa, vergonha, né? Tipo, eu gostei, ou eu quis, ou eu me coloquei nessa situação, né? Então vem Uhum. a culpa e a vergonha muito junto, né? E eu falo que é, da mesma forma que tem as fases do luto, né? Eu falo, tem as fases do trauma. Muitas vezes a pessoa nega, não lembra, né? E depois Uhum. acaba lembrando, e aí acaba entrando na raiva, depois ela entra na tristeza, né? E ela passa pela vergonha. Então, assim, são muitas fases, né, que a pessoa precisa viver de novo, né? Todas essas emoções para integrar todas elas, né? Uhum. E mostrar que cada uma teve o seu lugar, o seu papel, né? E não Então, necessariamente viver o que passou sofrendo, com a dor, e sim com um entendimento
vamos dizer, compassivo, né, do que foi. Exatamente. Então, é uma orquestra, né? A gente tem que Exato. mostrar. Nossa, né, é uma coisinha, assim, as emoções são as coisas, né, ah, maravilhosas que tem. Né, e eu acho que faz da gente criar, viver, né, e seguir, né, tanto para um caminho quanto para outro. Né? Então, eu acho que esse filme foi fabuloso, como eu te disse, assim, eu torceria para que tivesse a série, né? Eu estaria ali firme, né? Porque é uma coisa que clareia muitas dúvidas de pessoas, porque tem tabu, né? Aquele tabu, homem não chora, né? Eu não posso demonstrar que eu estou com medo, né? Eu não gostei daquilo ali, mas eu vou fazer porque eu não quero, né, constranger a outra pessoa. Então, de conseguir entender, a gente tem emoções, a gente tem que respeitar elas dentro do nosso limite, para que não nos fira. Né? A gente sempre não quer ferir o outro e acaba se prejudicando e se ferindo. Então, assim, será que vale a pena? Né? Em prol dos outros, eu abrir mão de mim, da minha essência, das minhas emoções, porque eu vou estar sofrendo, eu vou estar tirando a tomada, né, de mim, né, e perdendo a minha bateria, né, de bateria de vida. Será que vale? Né? E você que trabalha também com bipolaridade ou com trauma, tal, a gente, né, assim, a gente já está quase no finalzinho, mas eu acho interessante a gente trazer essa questão que eu vou te falar agora, é que assim, de novo, ali a gente estava num cérebro que estava funcionando de forma adequada, né? Então agora imagina num cérebro, de repente, que está faltando peça naquela mesa de Aquela comando, engrenagem, né? nas engrenagens e tudo mais, né? E aí que a gente pode estar falando, né, da importância, muitas vezes, né, das medicações, né? Que muitas Uhum. vezes elas vão estar atuando em lugares muito específicos do cérebro, né, para estar regulando neurotransmissores, para a pessoa começar a dar conta de lidar com tantas emoções, com tantas dificuldades, ou com Uhum, tantas para questões. fazer aquela regulagem, né? Porque até então a produção, né, de neurotransmissores responsáveis por determinadas emoções, né, está em déficit. Então, esse vai fazer essa regulagem, né? E entender também que tu pode produzir junto, paralelamente, né? Não é trocando, alguns mecanismos que também ajudam a fazer a produção desses neurotransmissores, né? Que aí é que a gente sempre fala da psicoeducação, né? Do exercício, do sono, da alimentação, que ele faz parte do tratamento. Então, não é só chegar lá, eu vou tomar um remédio e minha vida vai se solucionar. Né? E muitas pessoas veem, não sei se para ti, mas muitas pessoas veem, eu tomei remédio e não adiantou nada. Né? Então, assim, tá, qual é o contexto? Né? Então, assim, tem um contexto de de pilares, né, de um tratamento, ainda mais dependendo da complexidade de diagnósticos, né? Então, precisa a psicoterapia para lidar com essas coisas de, de traumas mesmo do que sofreu, até porque, assim, pegando pelo transtorno bipolar, geralmente vem de um histórico familiar que alguém também teve, então teve, né, vivenciou algumas coisas, né? Então já tem uma história, daqui a pouco também está tendo uma história parecida, então, de conseguir se entender e se conhecer o suficiente para dizer, bom, eu estou passando do limite ou eu estou caindo. O que eu preciso correr atrás para entender? Aquela crença que eu tinha de que não vou conseguir nada na vida, né? Porque tem muitos, a minha vida tá, né? Ganhei o diagnóstico, eu estou fadado, né? A ficar em altos e baixos e viver uma vida sombria. Para aí, não é isso. Parar para ver a história, tem inúmeras pessoas, né, que têm diagnósticos, né, no caso falando do transtorno bipolar, e são pessoas super conhecidas, de sucesso e tudo mais. Então, tirar essa crença também, né, até do próprio assim, o TDAH, né, no caso, eu não sou inteligente, eu tenho TDAH. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, de conseguir entender, bom, eu não sou boa, será? Né? Pode ser que tu não seja boa nisso, mas tu seja boa na outra coisa. E tu não consegue enxergar porque tá focando só em uma coisa, mas tá deixando de focar em outras. Então, entender essas engrenagens que fazem parte, né, de um contexto de vida, nossa, eu acho fabuloso. Eu acho muito bom mesmo. E a gente tem agora uma ferramenta, né, na mão para discutir com os pacientes, para que a gente possa estar.
É uma psicoeducação, né? Uhum. E a O gente tema pode ir de casa, complementando. né? Tema de casa, vai assistir o filme, É. né? Não, teve um paciente essa semana que eu recomendei. Eu falei, olha, eu só vou conseguir continuar conversando com você se você entender algumas coisas. Porque, assim, foi exatamente esse da sala dos cenários. Eu falei, a sua sala dos cenários, ela é tão criativa que, assim, não dou conta de lidar com ela se você não entender esse mecanismo, né? De que Uhum. não é real, né? Que você tá só projetando aquela, assim, nem... Né? Pessoas aleatórias estão lá desenhando todos aqueles Sim. cenários na sua cabeça, né? Então, É, acho que foi uma oportunidade é. ótima para gente. Né, e quem não viu, né, veja, por favor. É, Né, é sempre é muito didático, né, vale para a vida. Né. exato. Eu Ai, foi queria um te agradecer, prazer, viu? né, pelo momento, né, da gente conversar. A gente adora esses assuntos, de vez em quando a gente vai se falando mais por WhatsApp, né, até pela distância, né, eu sou de Porto É, Alegre, né, e tu está em São Paulo. A gente já se viu, né, quando foi lá na nossa formatura, né, mas até uma coisa que eu digo para todos, né, sempre quando falo, tem dúvida, manda caixinha, pergunta, né? Use e abusa, né? Ou direct, para às vezes tem uma dúvida que a pessoa acha que não, é uma coisa boba. Não existe pergunta boba, né? Então assim, tá com uma dúvida, vai lá, vai indo até para se entender, é. né? Às vezes falta só um caminhozinho para conseguir ir num fluxo melhor, né? E a Então, gente adora responder caixinha de nossa, pergunta. né? Então, façam, É isso né? aí. Usem a blusa da caixinha, né? Tá Então, certo. eu tenho que agradecer, né? Agradecer quem assistiu e quem vai assistir também, né? Em seguida, agora eu já vou colocar para botar no Instagram, né? E seguimos em frente, Tá bom, né? então. Até Grande a abraço próxima. a todo mundo e um beijo Obrigada especial a para todos. você. Obrigada pelo Obrigada, convite. Esse beijo. Tchau, tchau. Tchau.